Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. Gente, no vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios de limites que são mais desafiadores, digamos assim, porque a gente tem que usar algumas técnicas mais diferentes da que a gente usa normalmente na resolução de limites. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então dá uma olhada aqui nesse limite. A gente tem o limite da raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1 quando o x está tendendo a 1. Se a gente substituir o x pelo valor que ele está tendendo, a gente vai ter a raiz cúbica de 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Isso aqui vai cair uma indeterminação 0 sobre 0. Então, como a gente sabe, a gente vai ter que fazer alguma manipulação aqui nessa função para a gente conseguir encontrar o resultado desse limite sem cair na indeterminação. Tá, a gente já viu como resolver limite usando fatoração, produto notável, multiplicação pelo conjugado. Só que aqui no caso tá uma coisa muito diferente do que a gente tem visto até o momento. Não tá uma coisa trivial, assim, de a gente fatorar ou de multiplicar por alguma coisa. Então, gente, a gente vai ter que usar alguma técnica pra gente modificar essa função, manipular ela, para que ela se torne uma função que a gente consiga usar as técnicas que a gente viu até o momento. Então, que a gente consiga fazer uma fatoração ou usar um produto notável ali. Então, a gente vai ter que manipular essa expressão para ela se tornar outra expressão equivalente. Gente, nesses casos, a gente vai usar uma substituição de variável. Para que serve a substituição de variável aqui no limite? A gente viu pouco sobre isso até o momento, né? Gente, quando a gente faz uma substituição de variável, a gente está tentando sumir com alguma coisa que está impedindo a gente de usar as técnicas que a gente sabe. Então, o que está diferentão aqui nessa expressão? Qual é a coisa que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso aqui está dificultando minha vida? É essa raiz cúbica de x, né? Se fosse uma raiz quadrada, beleza, a gente conseguiria fazer multiplicação pelo conjugado e tudo certo. Mas como a gente tem uma raiz cúbica, a nossa vida fica mais difícil, né, gente? Então, o que a gente vai fazer é chamar uma nova variável t, mas você pode escolher a letra que você quiser, eu estou chamando de t, que vai ser a raiz cúbica de x. Então, no lugar da raiz cúbica de x, a gente vai colocar o t aqui. Mas, calma aí, gente, que a gente ainda tem que escrever esse x em função de t e ver quando x tende a 1, para onde o t está indo? Ele também está tendendo a 1, ele está indo para 0, está indo para 5, para onde o t vai quando o x vai para 1? Então, primeiramente, vamos escrever esse x aqui em função de t, para aí a gente conseguir substituir aqui, né? Gente, se o t é a raiz cúbica de x, concorda comigo que o x é igual a t ao cubo? Porque é simplesmente levar os dois lados ao cubo, né? Essa raiz vai sumir e o t vai ficar elevado ao cubo. Então, no lugar desse x aqui, a gente vai colocar t ao cubo, tá bom? Então, esse x vai virar t ao cubo e a raiz cúbica de x vai virar t, que é a nossa nova variável. E agora, para finalizar nossa substituição de variável, a gente vai ver para onde o t está indo quando o x está indo para 1. Então, se x está tendendo a 1, o t está tendendo a que valor? Bom, a gente sabe que o t é a raiz cúbica de x. Então, t vai para a raiz cúbica de 1 e, portanto, a raiz cúbica de 1 é o próprio 1, né? Então, t vai para 1. Então, nesse caso aqui, gente, quando o x vai para 1, o t também está indo para 1, tá bom? Mas se a gente tivesse, por exemplo, t igual 2x e o x fosse para 1, aí o t iria para 2 vezes 1, que é 2, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa manipulação para ver para onde nossa variável nova vai quando a variável antiga vai para determinado valor, beleza? Bom, gente, então vamos reescrever o nosso limite com a nova variável que a gente tem. Então, a gente vai ter o limite quando t tende a 1, a gente encontrou que o t também vai para 1 quando o x vai para 1, né? A raiz cúbica de x a gente vai substituir por t, então fica t menos 1 no numerador. E o x a gente vai substituir por t ao cubo, então embaixo vai ficar t ao cubo menos 1. E aí, gente, olha só que belezinho que a gente caiu. A gente sumiu com a nossa raiz cúbica, que estava aqui atrapalhando nossa vida, né? E aí, a gente caiu em uma expressão muito mais simples de a gente utilizar as técnicas que a gente viu até o momento. Então, o que a gente pode fazer aqui nessa expressão para resolver esse limite e não cair mais na indeterminação 0 sobre 0?
Gente, a gente consegue usar a técnica que a gente viu de produtos notáveis, porque esse denominador aqui dá para a gente fatorar e fazer uma manipulação ali na expressão. Como que a gente pode manipular esse denominador para conseguir fatorar ele? Gente, concorda comigo que t ao cubo menos 1 é a mesma coisa que t ao cubo menos 1 ao cubo? Não é? Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo. Então, a gente tem uma diferença de cubos aqui. Ó, o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Então, vamos voltar lá nas aulas de produtos notáveis. O que a gente sabe sobre a diferença de cubos? Quando a gente tem a ao cubo menos b ao cubo, isso aqui vai ser a menos b vezes a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, quando a gente tem a diferença de cubos, a gente consegue fatorar dessa forma aqui, gente. Então, como que vai ficar essa diferença de cubos na forma fatorada? Então, o primeiro termo é a menos b. Então, t menos 1. Vezes a ao quadrado, então t ao quadrado, mais 2 vezes ab, então 2 vezes t, mais b ao quadrado, então, mais 1 ao quadrado. Então, gente, t ao cubo menos 1 é a mesma coisa que tudo isso aqui, só que está escrito de outra forma, que a gente fez usando produtos notáveis. Então, a gente pode substituir t ao cubo menos 1 por essa expressão que a gente encontrou. Vamos lá. Ó, então, a gente vai ter o limite, quando t tende a 1, de t menos 1, e aí, no denominador, a gente troca por tudo isso. Então, vai ficar t menos 1 vezes t ao quadrado mais 2t mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Então, esse aqui é o nosso limite, só que escrito de outra forma. Então, ó, primeiro a gente fez uma substituição de variável, SV, e aqui a gente fez uma fatoração. Agora ficou simples, né, gente? A gente corta esse t menos 1 de cima com esse t menos 1 de baixo e a gente sumiu com os termos que faziam o numerador e o denominador zerar. Porque se o t estava indo para 1, quem estava zerando era justamente o t menos 1 de cima e o t menos 1 de baixo, né? Porque aí ficava 1 menos 1 e 1 menos 1. Então, em cima vai sobrar 1 e embaixo vai sobrar t ao quadrado mais 2t mais 1. Então, agora é só a gente substituir o valor de t, gente. Vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado, já que o t está indo para 1, mais 2 vezes 1, mais 1. E, por fim, isso aqui vai ser igual a 1/3, certo, gente? Gente, então olha só, no começo a gente tinha um limite muito estranho ali, que a gente não sabia direito como que a gente podia resolver direto, e portanto a gente fez uma substituição de variável. A gente chamou a raiz cúbica de x de uma nova variável t. E isso facilitou total a nossa vida, porque a gente caiu em um limite que a gente sabia mais como resolver, a gente já tinha as técnicas para resolver esse limite em função de t. Então, a gente fez uma fatoração usando produtos notáveis, e com isso a gente conseguiu sumir com os termos que estavam zerando o numerador e o denominador. Então, por fim, a gente encontrou que o limite da nossa expressão vai para 1/3. E isso vale tanto para aquele limite lá do começo, em função de x, quanto para aquela função em função de t, tá bom? Então, a gente chegou em uma expressão equivalente, o resultado do limite é o mesmo, tá bom, gente? A gente só manipulou para facilitar a nossa vida. Então, gente, olha só, a função vermelha é a raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1, que é a expressão que a gente tinha a princípio. E a função azul é justamente t menos 1 sobre t ao cubo menos 1, que é a função depois que a gente fez a substituição de variável. E as duas funções, quando x se aproxima de 1, elas se aproximam de 1/3, que é esse 0,333. Então, quando x está chegando perto de 1 aqui no eixo horizontal, as duas estão se aproximando de 1/3 no eixo vertical. Isso quer dizer que a manipulação que a gente fez, embora sejam funções diferentes, não está alterando o limite, tá bom? Não está alterando o nosso resultado final. Gente, agora vamos calcular esse limite aqui. A gente tem o limite quando x tende a 0 dessa coisa dividido por x. O que é essa coisa aqui, gente? O que é esse símbolozinho que a gente tem ao redor de x? Gente, isso é o que a gente chama de função piso. O que é a função piso? Quando você tem esse símbolozinho
ao redor de algum número, você quer saber qual é o maior valor inteiro que seja menor ou igual esse número que você tem aqui dentro. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. Se você tiver a função piso de 2,3, qual é o maior valor inteiro, ou seja, que não seja quebrado, menor ou igual a 2,3? Vamos pensar em uma reta numérica. A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3 e o 2,3 está mais ou menos aqui, né? Então, qual é o maior valor inteiro menor que 2,3? É o próprio 2, né, gente? Porque, menor ou igual a 2,3, a gente tem vários valores inteiros. Tem o 0, 1, 2, só que a gente quer o maior deles. Então, no caso, a gente pega o próprio 2. Então, a função piso de 2,3 é igual a 2. Então, mais um exemplo. Qual é a função piso de 1,5? Vai ser igual a 1, né, gente? Porque 1,5 está aqui e o maior valor inteiro, menor ou igual a 1,5, é o 1. E se eu quiser saber a função piso de menos 2,4? Qual é o maior valor inteiro menor ou igual a menos 2,4? Pensando mais uma vez em uma reta numérica, a gente tem 0, menos 1, menos 2, menos 3, e o menos 2,4 está aqui, ó. Qual é o maior valor inteiro que seja menor ou igual a menos 2,4? Então, tem que estar aqui à esquerda, né? E tem que ser o maior valor inteiro possível. Então, no caso, vai ser o menos 3, gente. Porque ele é menor ou igual a menos 2,4, mas é o maior inteiro possível. Então, a função piso de menos 2,4 vai ser menos 3. Então, é importante a gente ficar atento quando é um número negativo, tá bom? Porque a gente está pegando valores menores. Só que nos números negativos, os valores menores são menos 3, no caso do menos 3, o menos 4 é menor que ele, no caso do menos 4, o menos 5 é menor que ele. Então, tem que tomar cuidado com isso para não confundir, tá bom, gente? E só para fechar aqui os exemplos, se a gente tiver a função piso de um valor que já é inteiro, então vai dar esse mesmo valor, tá bom? Porque a gente está procurando valores menores ou iguais a ele. E o maior inteiro, menor ou igual a 3, é o próprio 3. Mas então, vamos pensar aqui no nosso limite, gente. A gente tem o limite da função piso de x dividido por x, quando x tende a 0. Se a gente substituir o x por 0 direto, a gente vai ter a função piso de 0 sobre 0. E a função piso de 0 é o próprio 0 e, portanto, a gente cai na indeterminação 0 sobre 0, né? Então, a gente vai ter que mexer aqui nesse limite, sabendo a definição da função piso. Gente, vamos lá, vamos lembrar dos conceitos de limite. Quando x está se aproximando de 0, quando a gente tem esse limite para x tendendo a 0, a gente quer saber tanto pela esquerda do 0 quanto pela direita, né? Então, quando a gente tem um limite desse tipo aqui, a gente está falando dos dois lados. A gente não está falando simplesmente só pelo lado esquerdo, só pelo lado direito, senão a gente teria um sinalzinho de menos ou de mais aqui. Tá, mas se a gente está tendendo a 0 pelos dois lados nesse limite, concorda comigo que a função piso vai ser diferente em cada um dos lados? Porque, se eu pegar um valor aqui, menos 0,01, a função piso disso aqui vai ser menos 1, porque é um valor menor que isso e inteiro. Agora, se eu pegar aqui 0,01, a função piso vai ser o 0, porque o 0 é menor que 0,01. Então, deu para entender o que eu quero dizer? Se a gente tiver valores à esquerda do 0, a função piso vai ser o menos 1. Agora, se a gente tiver valores à direita do 0, a função piso vai ser o 0. Então, mais um exemplo. Se o x está se aproximando de 0 pela esquerda, aí ele está aqui no menos 0,5, a função piso de menos 0,5 vai ser o maior valor inteiro que seja menor ou igual a menos 0,5. No caso, esse valor é o menos 1. Agora, se o x está se aproximando de 0 pela direita e ele está aqui no mais 0,5, a função piso de 0,5 vai ser o maior valor inteiro menor que 0,5. No caso, esse valor é o 0. Então, gente, se a gente tem essa diferença na função piso quando a gente vem pela esquerda e quando a gente vem pela direita, a gente vai ter que calcular dois limites. O limite quando x tende a 0 pela esquerda e o limite
quando x tende a zero pela direita, porque nos dois limites a gente vai usar conceitos diferentes, porque nossa função piso ali vai ser diferente. Então, vamos lá, gente. Qual vai ser o limite da função piso de x dividido por x quando x tende a zero pela esquerda? Bom, quando x está tendendo a zero pela esquerda, a gente está passando por valores como menos 0,5, menos 0,4, menos 0,1, menos 0,001. A gente está vindo por valores negativos, né? E qual é a função piso desses valores negativos, que estão entre menos 1 e 0? A função piso aqui vai ser o menos 1, né, gente? Então, para a gente resolver esse limite quando x tende a zero pela esquerda, a gente vai substituir esse numerador aqui por menos 1, porque a função piso desses valores é o menos 1. Então, a gente vai ter menos 1 dividido por x, e quem é esse x? Esse x é algo que está tendendo a zero pela esquerda, então vai ser um valor negativo. Então, a gente vai ter menos 1 sobre um valor negativo que está diminuindo cada vez mais. Ó, gente, nunca usem essa expressão na prova, tá bom? É só para explicar aqui para vocês. Mas quando a gente tem esse tipo de divisão, menos 1 sobre algo que só diminui, menos 0,001, menos 0,0001, vai diminuindo infinitamente. Para onde que isso aqui vai, gente? Ó, lembrando que aqui a gente vai ter menos com menos, isso aqui vai para mais infinito. Então, pode fazer aí na sua calculadora, gente. Se você fizer menos 1 dividido por valores negativos cada vez mais próximos de zero, então valores desse tipo aqui, o resultado dessa divisão, gente, só vai crescer e crescer cada vez mais, tá bom? Quanto mais próximo você chegar de zero pelo lado esquerdo dele, por valores negativos, maior vai ser o resultado dessa divisão. Beleza, então o limite da nossa função, quando x tende a zero pela esquerda, vai para mais infinito. Agora, vamos ver o limite quando x tende a zero pela direita, tá bom? Gente, quando a gente está se aproximando de zero pela direita, a gente está vindo de valores positivos. Então, a gente vem assim, ó. Aqui está o zero, né? Aí, a gente vem de 0,9, 0,5, aí passa pelo 0,3 e vem se aproximando infinitamente, 0,01, 0,0001. A gente está se aproximando da mesma forma que a gente estava fazendo aqui, só que agora pelo lado direito de zero. Então, portanto, valores positivos. Qual é a função piso de x quando x está se aproximando de zero pela direita, gente? Então, para valores de x que estão entre 0 e 1. Bom, a função piso disso aqui, como a gente viu, vai ser o zero, né? Então, vamos pensar o que a gente tem aqui nesse limite. Se a gente substituir o zero direto, a gente sabe que a gente vai cair em 0 sobre 0. Mas, então, vamos pensar só no conceito aqui. Se você tem o limite dessa função para x tendendo a zero, e o numerador vale sempre zero, você vai ter alguma coisa do tipo 0 dividido por 0,1, 0 dividido por 0,01, 0 dividido por 0,0001. Ó, o numerador vai ser sempre zero, porque ele é a função piso. Mas o denominador, ele está só se aproximando de zero. Ele não está chegando a ser zero. Então, ele está ficando cada vez mais próximo, só que sem deixar a gente ficar no 0 sobre 0. Então, isso aqui, gente, é basicamente o limite quando x tende a zero pela direita, de 0 sobre x. E para onde que isso vai, gente? Vai para zero, né, gente? O numerador está sempre valendo zero nesse intervalo aqui. Portanto, quando a gente está se aproximando de zero pela direita, com certeza a nossa função está se aproximando de zero também. É óbvio que quando x é exatamente igual a zero, a função não vai estar definida, né? Porque a gente vai ter 0 sobre 0. Mas, quando a gente está se aproximando pela direita, se aproximar pela direita não é crime, não é indeterminação, a gente pode fazer isso. E quando isso acontece, a gente está se aproximando de y igual a zero, justamente por causa dessa função piso. Mas, gente, olha só o que rolou aqui. O limite quando x tende a zero pela esquerda é diferente do limite quando x tende a zero pela direita. Aqui a gente encontrou mais infinito e aqui a gente encontrou zero. Portanto, o limite dessa função
não existe, tá bom, gente? A gente sabe que quando os limites laterais são diferentes, o limite da função não vai existir. Então, gente, quando a gente tem a função piso, a gente tem que ficar atento para isso dos limites laterais, tá bom? Pode acontecer de existir, mesmo tendo a função piso, mas tem muitos casos que não vai existir, porque a função piso vai mudar quando a gente tem limites laterais. Então, vai depender muito do tipo de função que você tem ali para os seus limites laterais serem iguais, tá bom? Gente, então aqui a gente tem o gráfico da função que a gente estava trabalhando, que é o piso de x sobre x, e pode ver que realmente, quando a gente se aproxima de zero pela esquerda, a função vai crescendo, crescendo, tendendo ao mais infinito. E quando a gente se aproxima de zero pela direita, a função está valendo sempre zero nesse intervalo. Aí só quando chega em zero, zero, que ela não vai estar definida, né? Mas, gente, o que a gente consegue reparar aqui é que a função piso traz mudanças muito drásticas no nosso gráfico. E por que que isso acontece? Justamente porque quando a gente chega em um valor inteiro diferente do que a gente tinha antes, a função já vai mudar total. Porque, olha só, até a gente chegar em 0,9, a função piso ainda é zero. Agora, quando a gente chega em 1,1, a função piso já é 1. Aí, quando chega em 2,1, a função piso já é 2. Por isso que tem essas mudanças tão drásticas aqui. Para cada intervalo de valores que a gente tem, a função piso vai mudar de repente, ó. Aqui mudou de repente, aqui mudou de repente, mudou aqui. Então, para cada intervalo ali, a função piso vai mudando. Agora, vamos resolver um tipo de limite que a gente já resolveu um pouco antes, só que eu sei que sempre confunde nossa cabeça, então vamos resolver mais um exercício aqui, tá bom? Então, a gente tem o limite quando x tende a zero, do módulo de 2x menos 1 menos o módulo de 2x mais 1 dividido por x. Se a gente substituir o x por zero, a gente vai ter módulo de 2 vezes 0 menos 1 menos o módulo de 2 vezes 0 mais 1 dividido por zero. Então, como a gente tem o módulo, a gente vai ter o módulo de menos 1, que é 1, menos o módulo de 1, que é 1, dividido por zero. E isso cai na indeterminação 0 sobre 0. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para conseguir sair dessa indeterminação. Gente, então vamos pensar em como é o comportamento de um módulo. A gente sabe que o módulo de x vai ser igual ao próprio x, se x for maior que zero, e vai ser menos x se x for menor que zero. Então, vamos pensar nesses dois módulos que a gente tem aqui. O módulo de 2x menos 1 vai ser 2x menos 1, quando o que a gente tem aqui dentro, que no caso é o 2x menos 1, for maior que zero. E vai ser menos 2x menos 1, quando o que a gente tem ali dentro, que é 2x menos 1, for menor que zero. Gente, quando que 2x menos 1 vai ser maior que zero? Isolando o x aqui. Quando x for maior que 1 sobre 2, né? Então, 2x menos 1 vai ser menor que zero quando x for menor que 1 sobre 2. Então, aqui a gente só está vendo como é o comportamento desse módulo, tá bom? Se x for maior que meio, o que a gente tem aqui dentro vai ser positivo. Então, a gente pode escrever como 2x menos 1. Se x for menor que meio, o que a gente tem aqui dentro vai ser negativo. Então, a gente tem que colocar esse negativo do lado de fora, igual a gente fez aqui. E aí, a gente faz a mesma coisa para o módulo de 2x mais 1, gente. Se x for maior que menos meio, o que a gente tem aqui dentro vai ser positivo. Então, fica simplesmente 2x mais 1. E se x for menor que menos meio, o que a gente tem aqui dentro vai ser negativo. Então, a gente coloca esse menos do lado de fora. Agora, gente, vamos pensar em uma reta numérica mais uma vez. Como o nosso limite, o x está tendendo a zero, então a gente está vindo por aqui, né? E quando o x está chegando muito perto de zero aqui, gente, a gente vai ter algo maior que menos 1 sobre 2 e menor que 1 sobre 2. Com base nisso, a gente sabe qual das expressões a gente vai usar em cada módulo. Então, vamos ver. Se a gente vai ter valores de x maiores que menos 1 sobre 2, qual dessas a gente vai usar? A gente vai usar o 2x mais 1, né? Nesse intervalo de valores, esse módulo vai valer 2x mais 1. E como a gente está lidando com valores menores que 1 sobre 2, para esse módulo, a gente vai usar menos 2x menos 1, certo, gente?
Então, aqui a gente está analisando o intervalo que a gente está lidando nesse limite para saber qual o comportamento de cada módulo ali. Se a gente estivesse se aproximando de 1, por exemplo, aí a gente estaria falando de valores maiores que 1/2. Então, a gente usaria esse módulo. Então, gente, basicamente, se você imaginar o gráfico dessa função, quando você está se aproximando de zero, esse módulo vai ter o comportamento de menos 2x menos 1, e esse módulo vai ter o comportamento de 2x mais 1, por causa do intervalo que a gente está. Então, o que a gente vai fazer é substituir esse módulo por isso e substituir esse módulo por isso, para a gente sumir com o módulo e conseguir resolver nossa expressão. Então, a gente vai ter o limite quando x tende a zero, aí o primeiro módulo vai ficar menos 2x menos 1, menos o segundo módulo. Esse menos é por causa desse aqui, tá bom? Então, menos o segundo módulo, que fica simplesmente 2x mais 1. E tudo isso dividido por x. Então, a gente vai ter o limite quando x tende a zero. Vamos fazer a distributiva de sinal aqui e aqui, tá bom, gente? Então, vai ficar menos 2x mais 1, menos 2x menos 1. Tudo isso dividido por x. Aí, a gente corta esse mais 1 com esse menos 1. E aí, a gente vai ter o limite quando x tende a zero. Aqui fica menos 2x, que dá menos 4x, dividido por x. E aí, a gente consegue cortar o x de cima com o x de baixo. E o que vai sobrar pra gente? O limite, quando x tende a zero, de menos 4. A gente sabe que o limite de uma constante é a própria constante. Então, por fim, isso aqui vai dar menos 4. Gente, então a questão nesse exercício foi simplesmente manipular os módulos de acordo com o intervalo que a gente está trabalhando. Então, a gente viu que quando x está se aproximando de zero, um dos módulos tinha que ser tirado, só que com sinal de menos, e o outro módulo podia ser tirado normalmente, porque naquele intervalo ele já é positivo. Então, no caso aqui, foi só manipulação de acordo com o intervalo, tá bom? Gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!